Voltamos com Você Bonita. E olha só, sexta-feira tem cara do quê? Da gente reunir pessoas especiais, da gente ter uma conversa gostosa. E é isso que a gente vai fazer agora, porque a gente vai ter esse quadro maravilhoso de comportamento a partir desse momento. Olha só. Já tô sentada aqui, olha que mesa linda. E olha como ficou mais linda ainda com essas convidadas especiais. Sejam bem-vindas. Deixa eu apresentar quem está com a gente aqui hoje para esse bate-papo sobre como lidar com as críticas. E eu recebo Sara Sarris, que eu já entrevistei algum tempinho atrás, fazendo uma matéria, porque, olha, ela é estrela dos principais musicais brasileiros. Ela realmente é incrível, atriz maravilhosa. Vou até falar algumas coisas que ela já fez aqui para você ter uma ideia. Fantasma da Ópera no Brasil e no original também em turnê mundial. Shrek o musical, Les Miserables, Cats, Família Addams, ou seja, Mágico de Oz, e agora em cartaz com a Escola do Rock também, Escola do Rock fazendo o maior sucesso. Olha, recorde aí de bilheteria, e a gente vai conversar um pouquinho mais daqui a pouquinho sobre isso também. E eu recebo ela, que eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você já cantou os refrões dessas músicas que envolvem a gente, que eu amo, que eu sou muito fã, lançando música nova também, que ela vai mostrar daqui a pouquinho. Thier aqui com a gente, que Tudo gostoso, bem-vinda, Thier, que com certeza você já conhece as músicas dela também. Olha, ganhou premiadíssima. Aliás, o prêmio Bibi Ferreira, 2 vezes, para você ter uma ideia. E eu tenho um grande prazer de te receber aqui também. Obrigada pela presença. Obrigada. E a nossa amiga querida de sempre, a Lucy Gameiro, vai conversar com a gente. Ela é terapeuta comportamental. E o tema é esse, é como lidar com as críticas. Meninas, vocês que são artistas, me contem um pouquinho como é que vocês lidam com isso, se isso acontece, como é que é frequente, não é? Quero saber tudo. Bom, na verdade, a gente aprende a lidar com crítica muito cedo, né? Desde o nosso período de formação mesmo, artística, na aula ali, de aula de música, nas aulas de interpretação. A gente precisa saber aceitar o que está errado, o não, o que precisa corrigir. Então, acho que essa parte da formação já te prepara para enfrentar a carreira e como lidar com as críticas de uma maneira que você aceite receber aquele apontamento de uma maneira que vai ser boa e construtiva para você. Entendi, porque até o trabalho de atriz, eu acredito de cantora também, tem essa parte crítica do lado profissional, que é de repente de um diretor, né, que está ali, que faz as críticas construtivas, né, e você vai acostumando a lidar com isso. Mas é diferente daquela crítica que às vezes vem, principalmente hoje em dia em rede social, né? Não tão positiva, né? Como é que é para você, Tia? Eu acho que eu já de pequena não levava muito bem. Eu tive um pai que saiu de casa antes de eu nascer, então só isso já me dava uma sensação de culpa, de porque então eu fui muito fechada, assim, desde pequena, muito insegura, muito tímida, assim. Aí com 11 anos eu tive vitiligo, aí eu fiquei mais ainda, porque ainda tem no meu rosto, mas não aparece muito mais, então eu lidava sempre muito dura, assim, então eu era muito perfeccionista, com muitas, tanto que eu demorei bastante para começar a minha carreira, assim. Olha, eu fui só. lançar meu primeiro trabalho aos 29. E aí também, acho que como eu já estava mais madura, mais velha, eu já também falei, também aí... Aí chegou uma hora que aí você chegou, se então, libertou. quando eu lancei, porque antes eu não queria muito participar, eu realmente não tinha muito coragem, porque eu não lidava muito bem. Quando eu lancei... Eu lembro que eu sempre tirei meio sarro, assim. Um dos primeiros comentários que eu li no YouTube era uma pessoa que falava que eu parecia um piolho cantando. Nossa. E sabe o que eu acho engraçado? Porque eu realmente acho que se o piolho cantasse, podia ter a minha voz, porque era uma música, a primeira que eu lancei era tão fina mesmo, que eu falei, se o piolho cantasse, podia ter essa voz. Então eu lembro eu levei na brincadeira, mas... Eu não fico lendo tudo que escrevem, tipo, eu não gasto tempo com isso. Muitas vezes eu faço um programa e não assisto depois, tipo, eu também, assim, eu faço de tudo para também não encher minha cabeça com isso, mas é difícil, né, a gente também ter a humildade de escutar a crítica, de absorver, de realmente tentar melhorar, porque às vezes a gente já chega na defensiva também. Sim. Mas a vida é assim, é importante a gente saber ouvir também. E mexe muito com o nosso ego, né, doutora? E aí como é que a gente faz para lidar com isso?
Então, eu acho que é importante a gente frisar, não só para a gente aqui, mas também para o pessoal em casa, que a palavra crítica ela tem um significado e está no Aurélio. Tá. E ela significa exatamente isso, é censurar, é falar mal, é ressaltar imperfeições. Então, não existe crítica construtiva. Ah, que maravilhoso você tocar nisso. Que porque eu estava pensando justamente nisso. Como é que é uma porque... crítica construtiva, se é uma crítica? Então, é o que eu estou te falando. Se a gente se basear no significado dessa palavra no dicionário português, não existe críticas construtivas. O que existe é o que a gente falou, né? O que acontece é que, assim, eu acredito muito em dicas. Tá. Não em críticas, tá? Eu acho que ninguém tem esse poder absoluto, sobre uma verdade absoluta, a ponto de chegar e dizer sobre a vida do outro, como o outro leva a sua vida, ou como o outro age com a sua vida. Então, assim, as críticas, elas têm um lado extremamente negativo. Já foi provado em alguns estudos que o excesso, a exposição excessiva a críticas pode modificar a nossa conduta comportamental a nível cerebral. Uma criança que é muito exposta, isso já foi detalhadamente comprovado. Quando ela é muito exposta a um ambiente de críticas, ela pode realmente sofrer consequências comportamentais graves. Entendeu? E nós não estamos, assim, seguros, porque nós temos uma criança interior que também é fragilizada. Ela está ali. Ela está. Então, assim, é a minha opinião, assim, eu não acredito em crítica construtiva. Essa história que as pessoas falam, mas eu estou falando para o seu bem. Então, se você quer falar para o meu bem, fala de uma outra forma. Me mostre, me faça observar o que está acontecendo, mas sem apontar o dedo para mim e dizer, olha, você tá gorda, você não emagreceu, por quê? Né? Você não tem força de vontade? Não é assim. Leva uma observação para a pessoa, convide a pessoa a refletir. Vamos encontrar juntos uma alternativa, uma saída para isso, porque fora isso, Camila, que eu te falei, se a gente aqui querer defender uma crítica construtiva, me desculpa, eu não tenho como defender isso, porque como eu trabalho com comportamento, 99% das pessoas que procuram meu trabalho, elas chegam lá até aqui de críticas. Elas foram duramente criticadas, muitas desenvolvem o processo da crítica para tentar se defender também, então elas acabam se tornando críticos, né? E eu acho assim, que eu receberia de muito bom grado dicas de pessoas que sabem o que estão falando. Sabe, de pessoas habilitadas, entendeu? Também, exatamente. Porque a gente, como vocês falaram, nas redes sociais, qualquer pessoa hoje em dia se tornou crítico de tudo. Vocês que trabalham com música, né? Sim. Basta uma pessoa chegar lá e falar, eu vou criticar o trabalho dela. Mas você estudou, você tem um embasamento. E elas são muito expostas, né? Quando a gente é artista, a gente se expõe demais, né? E essa exposição, às vezes algumas pessoas entendem e falam, se ela é uma figura pública, eu posso falar o que eu quiser, eu posso dar a opinião que eu quiser, ou criticar da forma que eu quiser, e não é bem assim. Exatamente, é por isso que eu falo assim, eu acho que para filtrar isso, né? Primeiro, é que eu falei, a gente tem que fazer duas perguntinhas, né? Quem disse? Quem falou isso? Da onde veio essa crítica, né? Que embasamento essa pessoa tem para estar falando isso? Exatamente. E quantas pessoas falaram isso? Entende? Eu tenho que levar em conta algumas coisas. Porque muitas vezes a gente generaliza. A gente fala assim, eu pergunto, mas tia, quem criticou você? Todo mundo. Nossa, todo mundo? Mas se eu for peneirar isso, porque todo mundo é uma pessoa muito esquisita, porque ela pode ser uma multidão, mas ela pode ser uma só pessoa. Aliás, por falar nisso, a gente foi até as ruas para saber o que o povo acha sobre críticas. Vamos dar uma olhadinha. Como você reage a críticas? Bom, críticas para mim, eu não dou muita atenção, eu não ligo muito para as críticas. Eu acho que se a pessoa está bem consigo mesmo, ela não tem que se importar com a opinião dos outros. E se você está fazendo bem, se você está bem consigo mesmo, com o seu corpo, com qualquer coisa, a opinião do outro não vai te acrescentar em nada. Então, na minha opinião, eu não ligo para as críticas e é isso. Quando a crítica é construtiva, eu absorvo o que tem de melhor para mim e costumo tentar melhorar. Agora, quando é uma coisa que não vale a pena, que eu vejo que eu não preciso mudar, e entra por um e sai pelo outro, sem problema nenhum. Bom, de modo geral, assim, o que mais me atinge em relação a críticas é quando ela vem de uma pessoa muito próxima de mim.
ou no trabalho, mas quando ela não é tão construtiva. Então, às vezes, a crítica ela não é tão... ela não é para você se desenvolver, né? Na verdade, ela te deixa mal. Então, eu acho que, de modo geral, críticas é mais voltado para pessoas próximas de mim, dependendo da forma como ela fala comigo. Bom, normalmente eu tento manter a calma e ouvir a crítica porque ela pode ser construtiva. Se ela não for uma crítica construtiva, aí eu fico um pouco brava, né? Então, depende da crítica. É interessante a gente ver o peso da crítica também, né? Eu não sei se vocês... Como essa visão do lado, né, de crítica, de realmente se falar em crítica construtiva ou de uma crítica negativa ou destrutiva, né? Ela tá já no consciente coletivo, né? Mesmo não sendo a definição do Aurélio, mas a gente está tão lidando 24 horas com essa... Mesmo não necessariamente quem é figura pública ou quem está ali exposto nas mídias sociais, né, no universo digital, as pessoas lidam diariamente com isso nos seus trabalhos, nas suas famílias. E parece que o peso também, Tia, eu não sei, algumas pessoas me disseram isso, porque desde ontem que eu sabia que ia ter esse tema, eu comecei a perguntar para todo mundo o que eles achavam. E surgiu essa dúvida e essa questão. Parece que quando a gente tem uma crítica, ela é mais pesada do que 10 elogios. Não sei se você sente esse peso da crítica. Sinto, foi o que eu falei. Eu na internet não dou muita bola, mas você não responde. Quando você sai de um show e a pessoa, às vezes você sai de um show, a pessoa fala, foi ótimo, mas... A gente fala, não, mas agora, deixa pelo menos respirar. Mas agora eu não quero nem ouvir, porque eu não vou conseguir levar bem. Eu vou ficar mal, eu vou ficar... Porque realmente tem um peso muito grande. Então, o pior pra mim é a crítica realmente das pessoas mais próximas, né? Da família, de que você trabalha, da mãe. Porque na rede social a gente tem que filtrar, porque senão vai ficar todo mundo louco. Eu acho, inclusive, que já estamos todos meio doentes, né? Se não doentes e meio, mas tá todo mundo já. Além de ficar o dia inteiro no celular, a gente fica o dia inteiro lendo, sabe todo mundo informação sobre tudo, o tempo inteiro. Então já é um excesso. Então, se a gente entrar já nas críticas aí... Dá vontade de jogar o celular na parede, né? Fica difícil, cada comentário. Então aí eu já não leio. Mas o duro é no dia a dia mesmo, porque é isso. Eu também acho pesado. Que não existe a crítica construtiva. E eu me policio muito, inclusive, para fazer, porque é isso. Você vai dar um conselho, porque uma coisa é um conselho, mas até um conselho a pessoa te pediu, ela não pediu. E como você, dentro do seu mundo, você sabe que aquilo vai ser melhor ou não para outra pessoa que tem outras referências, outros traumas, outra vida. Então é muito difícil o mais difícil é a gente se colocar no lugar do outro. Claro que quando a gente gosta muito de alguém, você vê que a pessoa ou está sofrendo, ou você tem vontade de falar alguma coisa, mas realmente é um jeito que falar que na crítica já não é bom mesmo. É o dar você a falou, opinião, tem um outro jeito, assim, é um toque, é um conselho. A crítica, ela se torna assim... como é que fala? Ela é espontânea, né? A pessoa não pede. A outra que acha que deve dar. Pensa na hora de falar, também vai. Né? Essa questão de se colocar no lugar do outro, eu sempre faço uma ressalva, por quê? Eu acho que não é uma boa ideia eu me colocar no lugar do outro. Sim. Tá? Porque eu vou pro lugar do outro com as mesmas ideias que eu tenho. Tá. Eu acho que é muito interessante eu me colocar ao lado do outro. Só ao lado. Ao lado do outro, eu sou capaz de enxergar o que ele está enxergando, eu sou capaz de ver o que ele está vendo ou o que ele está sentindo. Eu tenho essa capacidade. Legal. É a compaixão ou então a própria empatia. Se colocar ao lado. Mas perfeito, mesmo assim a gente consegue, que é tão difícil entrar. Não, então, mas é o que eu falo, a gente tem que aprender, o preceito da empatia, em primeira instância, é o respeito. E o que é o respeito? Considerar o sentimento do outro. Então você vê que numa crítica eu não estou considerando o seu sentimento, eu estou considerando o meu incômodo em relação a você. Ou o meu ponto de vista, né? Que não necessariamente ele me incomoda. Não, exatamente. De forma alguma. Eu vou ter que interromper vocês um pouquinho, mas é tão difícil fazer isso, mas eu interrompo um pouquinho para uma perguntinha do público que acabou de chegar pra gente, que o pessoal participa também, a gente fica feliz. Olha, a Fabiola: como melhorar nossa autoconfiança e não se abalar com as críticas? Qual é aí a experiência de vocês, a dica de vocês? Meditação.
Respiração. Eu acho que se fortalecer também dos laços, das opiniões que de verdade você confia, sabe que são válidas, da família, das pessoas, dos professores, de quem realmente você sabe que é uma pessoa que vai chegar para dar uma opinião para te fazer melhorar. Acho que é um exercício. Até uma das moças que falaram aí no nosso bate-papo das ruas, ela falou assim, saber filtrar. Acho que é um exercício a gente saber filtrar. A gente tem que ir treinando isso a cada vez que a gente recebe uma crítica. E quando a gente não sabe filtrar, o que é que a gente faz? O que que faz? Uma dica que eu dou. Tá? Muitas vezes a gente fica aí falando muito sobre assertividade e a gente ainda não tem essa condição. Ainda, sei lá, tem muitas coisas a ser trabalhadas. Eu dou uma dica de comece a duvidar. Duvide das pessoas que estão te falando isso. E outra diquinha, comece a pedir opinião de quem realmente valida a sua vida. Entendeu? Então, agora, nossa, eu ainda não tenho essa segurança para lidar com essas críticas. Então, comece a duvidar, para começar mesmo, assim, quem é que está me falando isso? Da onde ela tirou essa situação? Será que isso condiz comigo mesmo? E, em contrapartida, procure pessoas próximas, amigos, família, pessoas que você tem em consideração, uma terapia, né? Para te mostrar, assim, o que é validação e o que é invalidação. Se não está te valendo em absolutamente nada, realmente, não é nem descartar, é despreze, a palavra é despreze a crítica e busque uma opinião afetiva sobre o seu comportamento. Você costuma responder críticas nas redes sociais? Nunca. Não? Nunca. E aprendi também com o tempo a entender e ver o que eu podia absorver. Nossa, realmente isso não foi bom, vou tentar melhorar isso, olha... Né? Às vezes alguns apontamentos, achei que tinha acertado, vou repensar e aí não, realmente poderia ter sido melhor. Mas eu acho que é realmente isso do tentar se fortalecer, buscar os conselhos. Você acha, você concorda com isso? Eu fiz realmente isso assim ou isso assado? Acho que pra gente, principalmente, existe muito essa situação de... Por exemplo, estreia um espetáculo lança um CD, a gente tem um momento ler as críticas, né? Mas as críticas que realmente são... Importam. O que sai em jornal, que validam o seu trabalho, né? E às vezes elas podem ser positivas e outras não. Olha, é o seguinte, se você ainda não viu Escola do Rock, você tem que ver, porque realmente é um grande sucesso. Então vai ver a Sara Sarris atuando lindamente como sempre e vai ver todo esse elenco que está aqui, eu vou passar até o endereço aqui para vocês, no Teatro Santander, Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041. Tem um telefone, se você quiser ligar mais informações, 4810-6868, 4810-6868, de quinta a domingo? De quinta a domingo, quintas e sextas às 8h30. Sábados e domingos nós temos 2 sessões, às 3h e às 7h30, e um elenco maravilhoso. Nós somos 63 atores, é o maior elenco da história do teatro musical brasileiro. Maravilhoso. E aí com o Arthur Berges liderando. Arrasou, muito bom. E quero agradecer, claro, a Lucy Gameiro, muito obrigada, terapeuta comportamental. Você pode acessar o site da Lucy, que é www.atitudedeviver.com.br. Obrigada mais uma vez pela presença. Obrigada, Camila. Muito bom. E os shows da Thier tem uma agenda enorme, vou passar algumas aqui para você. Dia 1 de novembro em Santo Antônio do Pinhal, dia 7 de novembro em Macaé, Rio de Janeiro, dia 8 de novembro, Campos dos Goitacazes, também no Rio de Janeiro. O Instagram para você seguir a Thier, se você ainda não segue, tem que ir lá agora mesmo, que é @ThierMúsica, @ThierMúsica. O nome dela é Thier com música no Instagram, então a gente não pode encerrar esse papo sem te ouvir, Thier, porque realmente é uma delícia te receber aqui. Eu quero agradecer a sua presença, um beijo, até segunda-feira, bom final de semana, hoje sextou, e a gente sextou assim, ó, com música boa. Até segunda-feira às 12 horas, tá bom? Beijo, gente, obrigada. Obrigada. Eu vou fazer a minha mais conhecida, porque é a primeira vez que eu venho aqui, tá bom? Palavras não bastam, não dá pra entender, e esse medo que cresce não para. É uma história que se complicou, eu sei bem o porquê. Qual é o peso da culpa que eu carrego nos braços? Me entorta as costas, me dá um cansaço. A maldade do tempo fez eu me afastar de você. E quando chega a noite e eu não
dormir, meu coração acelera e eu sozinha aqui. Eu mudo o lado da cama, eu ligo a televisão, olhos nos olhos no espelho e o telefone na mão. O tanto que eu te queria, o perto nunca bastava, essa proximidade.